Alô! Mais uma vez entramos no ar. Pulando a cerca, dia 20 de agosto de 2010. Pulando a cerca não é sacanagem. Pulando a cerca é superar o obstáculo da visibilidade. Esse programa é uma grande homenagem à população brasileira que há 510 anos vem pulando a cerca. Pois é, pulando a cerca, superando o obstáculo, dando visibilidade, conquistando. E pulando a cerca, o apresentador do programa, Daniel Chutorians, eu também sou um apresentador totalmente pulando a cerca. Há cerca de um ano atrás, eu tive um AVC, ou acidente vascular cerebral, ou derrame, e continuo no ar. Que legal, continuo no ar. O AVC é a doença que mais mata do Brasil. 250 mil pessoas por ano morrem de AVC. E 1 milhão de pessoas ficam sequeladas, tornando-se invisíveis para a sociedade brasileira. Você sabia? Não, né? Ora, a população não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado no hospital público e particular. Não tem grupo de pacientes com AVC e seus familiares, como hipertensão, diabetes, AIDS. Por quê? Por que isso? A doença que mais mata no Brasil. Ora, o AVC é causado, vou falar aqui, é causado pelo fumo, a indústria do fumo, a indústria do álcool, droga, lícita ou ilícita, alimentação. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico. Olha só, agrotóxico está sobrando. A mesa do brasileiro é cheia, muito cheia de transgênico, milho, feijão, batata, tudo. O sal mata, o sal industrial e o sal caseiro. O meio ambiente muito contaminado. O salário muito baixo. Os direitos humanos e os direitos humanos. A saúde, direito humano, educação, não tem. E a hipertensão e diabetes. E outras causas aqui. Como é que pode a população não saber nada? Olha só, no Brasil tem um medicamento protocolado pelo SUS que até 4 horas após AVC salva 60% dos casos e não é usado. Como é que pode? Olha só, se alguém tiver, você suspeitar que a pessoa tem o AVC, o derrame, faça o seguinte: ela fica com torteira, fica esquisita, não, dor de cabeça, não consegue articular, aí faz assim. Peça para a pessoa sorrir, ela não consegue sorrir. Peça para a pessoa falar uma frase, mamãe é bonita, ela não consegue. Peça para levantar os 12 braços, ela não consegue. Peça para ela mexer a língua, não consegue. E corre para o hospital e diga: doutor, eu acho que é o AVC, o que o senhor acha? Pois é, pode salvar a vida de milhares de pessoas com informação que só o pulando a cerca consegue dar. Ninguém sabia de nada disso, não tem informação. Que terror! Pois é, hoje
no Pulando a Cerca, mais uma vez, é um convidado representante da população brasileira. Eu estou falando assim, mas não vejo problema nenhum de vadecer, não conseguia falar, não conseguia, o lado direito não mexia nada, e estou aqui. E qual é o problema? Nenhum. Aqui não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. Esse é um canal da Universidade Federal Fluminense, portanto, pertence à população brasileira. O Pulando a Cerca sempre convidou pessoas. Pessoas falam para as pessoas. Aqui não interessa muito ser doutor, professor, interessa a pessoa. Sempre as pessoas têm alguma coisa interessante para contar. E é um exemplo para outras pessoas. Então, o Pulando a Cerca, que é visto no mundo inteiro pela internet, www.undtv.uff.br está no ar. Esse programa é visto no mundo inteiro e que maravilha. Vamos convidar hoje para pular a cerca. Vem cá, por favor. Ih, caiu. Vem cá, por favor. Entra para pular a cerca. O Samuel, deu um problema. O Samuel. Bom dia. Alves da Silva. Samuel, aqui é igual a vida. Tudo pode acontecer, não tem roteiro, não tem pauta, nem tem armação. Samuel, tudo bem? Tudo, melhor agora. Está tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? Fiz. Então está tranquilo. Tomei café. Samuel Alves da Silva, que legal. Qual é a tua idade? 66. 66. Está novo. Rafael está novo. Eu estou no 95, é um garoto. Obrigado. É um garoto, começando agora. Obrigado. O Pulando a Cerca, sabia, é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar. Quem quiser chegar aqui e ser Parabéns. convidado, pode entrar na internet e seja convidado. Todo mundo. Parabéns. A equipe é o Fred, o Rafael, o Maurício Canequinho no Brasil, o Pessano, todo mundo. Então, Rafael, você nasceu... Samuel. Não, Rafael. o Rafael pensou... Ô Rafael, você nasceu aonde? Então, ele pensou que falou com o Samuel. Aqui é Pulando a Cerca. Agora vamos voltar. Samuel, você nasceu aonde? Em João Pessoa. João Pessoa. E como é que foi a infância, se foi em João Pessoa? A minha infância foi toda aqui. Cheguei aqui no Rio com 8 anos de idade. Graças a Deus. Trabalhando, até para ajudar a família, né? Que é família pobre, minha mãe pobre. E abdiquei em Niterói como minha casa. E olha só, e a família é de João Pessoa. Vieram para o Rio, Niterói, por quê? Foi a lei da sobrevivência. Todo nordestino, como todo sertanejo, vem para cidades grandes à procura de quê? Da sobrevivência. Isso. E quantos irmãos você tinha? Eu tenho 13 irmãos. 13? 13. O tipo de futebol, o reserva e o técnico. Perfeito. E vieram de todo por Rio? Não, tem uma parte lá e outra parte estão aqui. E como é que foi a infância, então, aqui? A minha infância foi trabalhar. Não tive infância, né, Daniel? Porque a infância do jovem de 60 anos atrás era trabalho. Trabalho, até para ajudar na renda familiar. E eu vim estudar quase depois de adulto. E vamos chegar lá, calma. Tá. E
E você morava aonde? Eu morava em Pendotiba, Pendotiba. Largo da Batalha. Aquele tempo, Pendotiba... Só tinha uma rua. Só tinha uma rua e me lembro que quando eu fui morar no Largo da Batalha, em 1959, tinha 3 postes de luz só. 3? 3 postes de luz. Os ônibus sempre enguiçavam, né? Nunca chegava no final e nunca chegava em Niterói, porque sempre enguiçava no trajeto. E você trabalhava onde? Eu trabalhava em mercado. Fazia o quê? Caixeiro, balconista, O garoto... garoto. Mercado aqui em Niterói? Mercado João Cardoso, no Largo da Batalha. João Cardoso. Exatamente. Tinha um mercado grande ali, que está uma loja fechada hoje, mas aquele ali era um mercado quase central de Pendotiba, né? Todas as pessoas iam fazer sua compra ali. Isso. E a adolescência? A adolescência era essa. Eu não tinha o direito de brincar igual aos outros jovens, porque tinha que trabalhar. Eu trabalhava de dia. E quem trabalha em comércio sabe que o comércio ele exige muito do seu trabalhador, né? Você tem que chegar às 7 horas, sair 9 horas da noite. E como é que era a tua família? Minha família, eu morava no Largo da Batalha, na casa da minha irmã. Tá? E minha mãe morava na Engenhoca, Largo do Cravinho. Já ouviu falar? Sim. Depois ela veio para o centro de Niterói, mora na Barão de Amazonas, aí teve um AVC, um derrame e caiu. E levaram para o Antônio Pedro, mas não deu. Então você morava com a... Morava com minha irmã. E a mamãe? A mamãe tinha um padrasto, né? Tinha um marido e o marido não aceitava. Hoje padrasto e madrasto é uma coisa muito séria, entendeu? Então tem muitos padrastos que não aceitam a família da esposa, tá entendendo? Os filhos. Então eu tive por sorte de conseguir conviver com madrasta e com padrasto. Entendeu? E minha mãe veio, meu pai ficou no norte lá, porque muito sério, né? E dizer hoje, falar, o Lula que está querendo montar um projeto que não se pode puxar a orelha de uma criança, isso é engano, porque eu apanhava todo dia uma surra. E hoje eu agradeço as costas, as surras, as pisas que meu pai me dava, que eu não me tornei traficante, não me tornei bandido, e hoje eu me orgulho. Mas também não precisa levar uma corça, né? Mas acontece que todo dia eu apanhava porque meu pai era crente, protestante. Aqueles protestantes nordestinos são muito severos. E você não podia nem pensar em fumar. Entendeu? Então, chegasse qualquer notícia do meu pai, Samuel era uma pisa. Lá no norte é pisa, aqui é surra, né? Era uma pisa. Então você apontava todo dia? Não apontava não. Eu era levado, sim, era levado, porque eu, como todo nordestino, sabe que antigamente não tinha bujão de gás, não tinha fogão de gás, era fogão a lenha, e você tinha que ir para a mata buscar lenha, tinha que carregar água, não tinha água encanada. Quer dizer, quem passou por essas coisas é que hoje sabe dar valor à vida, entendeu? As coisas com sacrifício, ela tem mais validade, tem mais, entendeu? As pessoas só dão valor à vida quando ela passa por isso tudo. Quando passa fome, só sabe quem tem fome quem já passou a fome. É verdade. Então não se acaba com a fome nem com a miséria oprimindo as pessoas. Entendeu? A fome, ela tem que se acabar na raiz, né? Nas comunidades, levar para as comunidades serviços sociais, oportunidades para os jovens. Hoje o jovem não pode trabalhar porque é de menor. A lei não permite. Então, chegou pensando atrasado, mas chegou. A lei não permite que o jovem trabalhe, né, Daniel? Você sabe disso, né? Então, o jovem, eu trabalho desde 8 anos de idade. 8 anos de idade, no Rio de Janeiro, era trocador de lotação, que hoje tem essas vans, né? Antigamente era lotação, não sei se você sabe. Sei. Eram lotações de uma porta que tinha um trocador. Eu era trocador. E não morri, estou aqui hoje, contando a história para você do meu lendado, né? Com muita satisfação, porque o trabalho, ele não maltrata, ele não denigre ninguém. O trabalho,
só enobrece, na minha opinião. Entendeu? Então eu acho que o jovem, esse negócio, porque você não pode exemplar hoje o filho, não pode dar uma pisa no filho, porque vem o conselho tutelar e diz que você está errado. E amanhã, se a criança cometer um delito, quem é o culpado? Quem será o culpado? É claro que eu não bati nos meus filhos do jeito que eu apanhei, entendeu? Bom. Eu criei meus filhos de uma outra maneira. Mas eu criei meus filhos que até hoje, eu tenho filho de 46 anos, que até hoje eu falo com ele e me respeita. Mas claro que eu vou respeitar. Entendeu? Sempre vai ter o respeito do pai. Com certeza. Mas olha só, e na adolescência você continuou trabalhando. O Samuel tornou-se garçom. Garçom. Fui garçom nas melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Em que idade? Idade, 18 anos. Eu queria saber, como é que é o garçom? O que precisa saber? Primeiro, para você ser garçom, você tem que vir de baixo, né? Entrar num restaurante como lavador de panela, servente, serviços gerais. Dali, eu passei para copeiro. De copeiro, eu passei para comim. E você não vai direto para ser garçom, passei para comim, né? Que é o auxiliar do garçom. Comim. Explica o que é o comim. Comim é aquela pessoa que leva o covés à mesa, que limpa a mesa, que põe a mesa, o garçom só serve. Quem tira os pedidos do restaurante são os maîtres hotéis. Você entendeu? Quem tira os pedidos, que escreve lá os pedidos que o freguês quer e tal, que dá sugestões, são os maîtres. Os garçons só servem a comida. Os comins é aquele profissional que apronta a mesa. Tira a toalha, troca talher, entendeu? Abre, serve bebida, serve o café. E como é que passa para comim para garçom? Aí vai depender da agilidade, cortesia e entendimento. Ser cortês, né? Puxar a cadeira para o cliente, abrir a porta para... Mas eu acho que o garçom é um equilibrista. Uma bandeja, pá. Não é só isso, não. Tem mais coisa. O garçom ele tem que saber como é que é feita a comida, o que é que leva a comida, porque às vezes a pessoa chega com problema de estômago, o garçom sabe qual é a comida ideal para ele, sem ser nutricionista. Mas o garçom, ele tem um papel fundamental no dia a dia de cada pessoa. Aí o garçom, o cliente chega, Samuel, eu estou assim. Um exemplo. Eu estou com diarreia. Então o garçom vai saber o que ele vai comer. Peixes grelhados, sem gordura, 2 batatinhas cozidas. É o suficiente, só isso. E o garçom também, além de equilibrista, é um artista, corta a comida legal. Limpa um peixe, tem que saber. Tem que saber limpar um peixe, um linguadinho, uma truta, uma pescadinha do peixe. Corta a galinha legal. Corta, tem que saber cortar. É uma arte, né? Uma profissão que muitas pessoas não sabem o valor que ela tem, mas ela tem uma grande... E não é qualificada ainda, até hoje, no país. Você é legal, ele tem que estar bem arrumado. Bem limpo. Tem que ter boa aparência e tal. Está sempre rindo. Olha só, o Samuel, já que tu falou em garçom, eu reparo que há um certo preconceito. O país, o Brasil, tem 70% da população, sua população negra e mulata. Raramente eu vejo um garçom negro. Na zona sul de Niterói, São Francisco, nunca vi um garçom negro. Por que será tanto racismo? O próprio negro se discrimina, né? O patrão discrimina o garçom. O patrão também discrimina. Por quê? Acha que o garçom negro é pior? Isso tem uma coisa muito racista. Bastante. Uma coisa, acho que o patrão tem que ser branco, boa aparência, não pode ser negro. Raramente eu vi isso. Eu sempre presto atenção nisso. Olha, em Niterói talvez nem sei qual é o lugar
Mas tem. Não, tem sim. Em restaurante ou bar mais simples. O lugar mais rico não tem. Mas a própria população discrimina. Você vê, se tiver um garçom preto e um garçom branco, a maioria das pessoas que chegam vão para o branco, não vão para o preto. Você pode observar isso. Por que isso? É a natureza da humanidade. O garçom de restaurante de luxo é só a classe média ou elite. Elite. Que quer um garçom branco, bonito, elegante, olhos azuis. E não velho, novos. Agora querem novos. Agora querem novos, bombados. Isso. Quer dizer, eu estou fora do eu já estou fora Você é novo. Não, eu estou fora, já estou idade, né? Quer dizer, então eu já não me querem mais, né? Porque então, nós falamos em garçom. da parte de gastronomia, voltando um pouquinho, eu comecei lavando prato em cozinha, aí dentro da cozinha tem vários setores, né? Tem o chefe de cozinha, mas tem primeiro cozinheiro, segundo cozinheiro, tem o boê. O boê é aquele que faz os pedidos. E dali eu saí para a copa, até chegar chefe de copa, para ir para o salão, comi, eu te falei, fui comi, que é auxiliar do garçom. Com 3 meses de comi eu passei para garçom, de garçom cheguei a Metro Hotel, de Metro Hotel cheguei a gerente. Tá? Gerente, olha só, o Samuel é uma pessoa fantástica. Ele, depois de tudo isso, foi o fundador da FANIS, Federação de Associação do Morador Niterói, e tornou-se advogado, uma batalha, né? Mas continua sendo garçom. Com muita honra. Exato. Eu estou falando disso porque a advogada da Prefeitura da Secretaria de Saúde em Niterói formou-se em Direito com muita dificuldade, mas continua garçom advogado. Perfeito. O advogado garçom. As duas coisas, uma não desmerece isso que é pulando a cerca. Perfeito. Fala disso, isso é uma vitória, pois pulando a cerca. Eu voltei aos estudos porque no movimento comunitário requeria muitas coisas. Você fazer um ofício, né, tem que saber escrever, juridicamente você cabe necessidade de saber das pessoas por que isso, por que aquilo. Então eu senti necessidade de voltar aos bancos da escola. Então me formei em contabilidade, técnico em contabilidade na escola de Ismael Coutinho aqui, à noite. Passou um tempo, fui fazer um vestibular. Nas federais eu não passava, né? Porque a minha base era pouca, não alcançava. Mas tentei umas 5 vezes, não consegui. Então fui para particular, fui para a Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, que é a SUESC. Passei lá nos 600 e poucos lugares, mas passei. O importante é passar. Claro. Em 95, em 2000 eu concluí, em 2000 terminei, em 2001 concluí a Faculdade de Direito. Tá? Aí, continuei na prefeitura, porque eu já tinha serviço na prefeitura, entrei em 75, que sou até hoje, né, o funcionário da prefeitura, e não me deram oportunidade até hoje para nada, mas eu estou tranquilo porque eu tenho minhas atividades aqui fora, aquilo que eu falei para você. O serviço de garçom é um serviço extra, mas com muita dignidade. Muita dignidade, eu estou muito à vontade para falar, porque eu tenho qualidade, mas eu espero que me chame, né? Porque aquela coisa oferecida não tem valor. O profissional ele tem que ser chamado, aí vai mostrar suas habilidades. Aquele profissional que fica atrás de fulano e cicrano para almejar alguma coisa, não tem qualidade, não tem qualificação. Bom, acabou o movimento, a Faculdade de Direito. Sobre o movimento comunitário, que ele surgiu quando eu te falei que os ônibus de Pendotiba nunca chegavam no terminal, no término da sua viagem, sempre enguiçava. Aí surgiu a comissão dos enguiçados dentro de um ônibus. Aquela revolta, o morador revoltado. Surgiu a comissão dos enguiçados. Como eu sou muito religioso, eu ia à missa todos os domingos, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde eu fui casado, onde eu casei. Fui casado, não, onde eu casei, fui batizado e tal. Aí estou vendo uma reunião, só de pessoas idosas, né? Seu Castro,
o pai do Valmir Garcia, seu Almir, e outras pessoas, 10 horas da manhã. Aí eu parei. Minha amiga, aquele troço entranhou na minha veia, porque aquela reunião que estava surgindo ali era aquilo que eu queria. Ou seja, melhor transporte, melhor qualidade de vida, saneamento básico, conforme não tem até hoje em Pendotiba saneamento. Mas eu aprendi muito nas reuniões, inclusive aqui no Nepu eu participei, né? Porque surgiu a FANIT, um desejo de criar. Surgiu a UNAMP, que é a União das Associações de Moradores de Pendotiba, Piratininga e Itaipu, em 1982, 81, fizemos uma grande festa, conseguimos levar os maiores intérpretes da música, cantores da música brasileira, que foi o Chico Buarque de Holanda, a Simone, o falecido João Nogueira, e foi uma festa boa, a posse da UNAMP, né? Teve uma base de 3.000 pessoas, no Largo da Batalha, na Escola Leopoldo Frois. Como eu estava na parte interna, fazendo salgadinho, e, enfim, aqueles guloseimas, não apareci no filme, mas teve um filme feito. Tá? Verdade. Tem um filme feito nesse filme, que foi rodado pelo mundo inteiro, né? E temos um hino, só é que surgiu uma coisa mais além, que foi a criação da FANIT, Federação de Associações de Moradores. Quem fundou a FANIT realmente fomos nós da UNAMP. Certo? Só que, quando se cria alguma coisa, se cria porque falta alguma coisa. Criou-se a FANIT, Federação de Associações de Moradores de Niterói, na qual eu fui um dos primeiros candidatos a presidente e perdi por 2 votos para a dona Edith Topes Homem de Melo, e eu fui convidado a participar da primeira tesouraria, ser o primeiro tesoureiro. Como primeiro tesoureiro, eu participava das reuniões junto com a dona Edith, aqui no Nepu e nas outras reuniões da prefeitura. Mas como eu sou muito polêmico, eu gosto de ver as coisas acontecerem, né? E você, quando é exigente, você gosta de ver as coisas acontecerem, eles, né, não te querem, você não respeita de uma maneira, mas você é polêmico. Você sendo polêmico, as pessoas te distanciam você, entendeu? Porque eu acredito o seguinte, aí que entra a questão. Eu acho que as pessoas, o movimento comunitário, não pode ser usado ou manipulado por ninguém. Entendeu? Eu acredito que o movimento ele só vai ter força quando ele for independente. Ele não tiver subestimado alguém. E quando eu falo alguém, os políticos que estão aí, né? Que eles se apoderam das lideranças. Eles chegam nas comunidades, ele vê aquela pessoa fala melhor, aquele é um líder, e copta aquela pessoa. Né? É igual um ovo estrelado. Não tem ovo estrelado, tem a gema, não tem a clara. A clara são as lideranças, são a diretoria. A gema é o presidente da associação, é o verdadeiro líder. Mas quando o líder não se vende, aí eles tentam comer pelas beiradas. Fatiar. E a liderança, então, ela fica impune. Para você ter uma ideia, Daniel, eu fui presidente da associação, a primeira associação de moradores foi a do Sapê. Eu fui presidente durante 6 anos. O Sapê não tinha asfalto, você sabe disso, né? Não tinha asfalto, só tinha lama, buraco, poeira. O primeiro telefone, orelhão, que eu pedi para o Sapê, que a companhia foi lá, botou o poste, no outro dia as pessoas tiraram o poste e roubaram os fios todos. Você vê como é que é. Aí, como é que vamos fazer? Aí, nós, a diretoria, fomos para a comunidade dizer para não fazer isso, que nós precisávamos de ter comunicação, só poderia ter assistência ou ter alguma coisa se as pessoas respeitassem, né, o direito de cada um. Aí, Daniel, no outro dia a companhia foi lá, botou poste e ficou. O primeiro orelhão que nós pedimos para o Sapê ficou, lá no Largo do São Jorge, que ele diz que é Largo São Jorge, é uma praça, mas não tem nada de praça. Porque quando eu saí, houve um descasamento meu, né? Nós separamos, porque quando você fica, durante o movimento, alguém fica prejudicado e a família se prejudica. Porque você tem um trabalho, tem um movimento comunitário e tem a família.
algum vai ficar prejudicado. No meu caso, ficou a família. Porque eu ingressei no movimento comunitário com muito amor, com muito carinho, com muita determinação. E minha família ficou o quê? Ficou abandonada. Certo? Com isso, a gente teve que se separar. Separamos, nós somos amigos até hoje, né? Somos amigos, eu vou lá, visito, né? E a melhor forma de um casal quando se separa é continuar amigos, até por causa dos filhos, né? Aí fui para o Cantagalo, fui morar no Cantagalo. Primeira coisa que eu fiz, olha só, no Cantagalo foi criar a Associação de Moradores do Cantagalo, que está lá hoje. E é uma das melhores. Tem 110 crianças na creche, né? E você vai hoje no Cantagalo, é um morro, não tem, falta muita coisa ainda, mas tem associação de moradores que as pessoas respeitam. Porque hoje as pessoas não respeitam muito o poder policial, não, mas a liderança comunitária é respeitada. O presidente é o Prazo? É a esposa dele, Maria Félix. O Prazo veio... Para ser presidente da FANIT, ele é presidente da FANIT hoje. Ele veio semana passada aqui. Veio. Meu amigo, foi eu que... Porque acontece que as pessoas, na minha opinião, concepção, são tudo diamantes. O que falta é lapidadores. E o Plácido foi um lapidado por mim. Eu fui lapidado por Benoni, conforme eu te falei, né? Que o Benoni teve um grande papel importante no movimento comunitário e dormiu muitas vezes lá em casa para tentar me convencer a estar no movimento comunitário, a carregar essa bandeira, porque isso não nasce da noite por dia, você não faz nada da noite por dia em 24 horas, isso é um trabalho cansativo. Liderança não se compra, Daniel, liderança se conquista. E a minha liderança foi conquistada com muito suor, com muito trabalho, com muita determinação. A minha liderança política, tá? Eu dou graças a Deus pela minha determinação e não me vendi e não me vendo. Porque o líder que se vende, ele deixa de ser líder. Entendeu? Então, eu estou cansado de falar, eu acabei de dar um curso agora em Niterói de liderança comunitária. E eu falei sempre, era 40 alunos, e o Plácido foi um dos alunos também. Tá? Então, eu sempre digo para a liderança não se vende e nem se compra. Líder conquista. A liderança se conquista com trabalho, com suor. Quando você vai reivindicar alguma coisa para a comunidade, você tem que ir com seriedade, porque você vai ser chamado no cantinho, olha, eu vou te dar um carguinho, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, eles vão te dar esse carguinho, mas a comunidade vai ficar abandonada, não vai conseguir aquilo. Eu tenho uma coisa para falar muito importante no governo de Valdemir Bragança. Quando nós estávamos fundando a Associação de Moradores, e ele deve estar ouvindo, ele vai ver que é verdade, tá? Eu peguei a diretoria com mais 60 pessoas, viemos na prefeitura para pedir material para fazer a sede da Associação do Cantagalo. E o prefeito disse, no meio daquelas 60 pessoas, que não dava um tijolo. Veja bem, eu não posso dar um tijolo. Tudo bem, saímos dali de mão vazia. Fomos fundar a associação. Criamos a associação, fundamos a associação, está lá o prédio. 3 semanas depois, ele foi inaugurar um poste com uma lâmpada. Aí o Plácido mandou me chamar para a inauguração do poste, eu não vou não. Não vou não, por quê? Se ele não teve dinheiro para doar um tijolo, que ele disse que não dava um tijolo para criar a associação, como é que vem inaugurar um poste, fazer campanha política e eu vou lá? Não vou não. E não fui. Ô Samuel, veja só, você tem uma grande liderança comunitária já há longo tempo. Esse mês, no Pudã Nascer, é o mês da comunidade. Chamamos várias pessoas da comunidade. Em abril desse ano, houve uma tragédia em Niterói, a chuva. E milhares de pessoas perderam a casa, ficaram no Bratanão. Sempre a periferia tem um prejuízo. Nunca a Zona Sul, que é bonita, arrumada, tem asfalto, luz, hospital, a periferia. Como você que veio de João Pessoa, cara, foi morar na periferia. E o Brasil cada vez mais coloca a pessoa na periferia.
O lixão não foi o Morro do Bumba que desmoronou, foi o lixão do Morro do Bumba. Trouxemos aqui o Francisco do Bumba, que perdeu a casa, liderando. O que é isso? O que a comunidade tem que fazer? No Brasil, sempre a questão política é resolvida pelo político, nunca pelo interessado. O interessado é a comunidade. Ela, como você falou, não podia receber nenhum tesouro. E isso está formando uma opinião explosiva na periferia. Você diz, nem a polícia é respeitada, só a liderança. E essa liderança está toda atravessada, manipulada pelo político. Olha que situação. Como é que você vê isso? Olha só, eu vou dizer um ditadinho que eu sempre falo nas comunidades onde eu vou organizar, onde eu vou fazer palestra. A desgraça do pau seco é ter um verde encostado. Vem o fogo, queima o seco e deixa o verde queimado. Concorda? A desgraça... Gostei. Gostou? Ditado nordestino. A desgraça do pau verde é ter o seco encostado. Vem o fogo, queima o seco e deixa o verde tostado. Muito bem. A desgraça do pobre é a chegada do rico. Porque quando o rico chega, ele quer empurrar com a barriga o pobre para lá. Certo? Isso eu sempre falei. Em comunidades que têm de posse de terra, que eu digo, não venda sua posse por nada, porque a posse é um direito seu. E hoje, como advogado, como conhecedor das leis, a posse plena é o dono quem mora, tá? E quem tem. O que o cidadão pobre que nunca viu 20 mil reais, né? Ele chega ali, está acontecendo agora no Sítio de Ferro, uma desapropriação, porque o camarada quer empurrar e chega lá com 10, 20, 30 mil e o cidadão nunca viu aquilo na vida, vende a sua posse de terra, ele está vendendo o quê? Um direito dele. Está entendendo? Aí chegam os condomínios, não é verdade? Os condomínios chegam, fazem as suas fossas e colocam o lençol freático. Porque onde você não tem... Eu aprendi muito aqui no NEPUR, eu aprendi muito com os arquitetos, com os engenheiros do NEPUR, o que é saneamento básico, que muitas pessoas não sabem o que é saneamento básico. Pensa saneamento básico é água, não, saneamento é 3 galerias que tem que ter. Pois é, então o condomínio é o seguinte, compra a posse do cidadão, do coitado. Coitadinho por uma miséria e transforma isso uma riqueza muito grande, Exato. Com casa, água. Mais uma vez, o lesado é o cidadão da periferia, que acha que a porcaria, um dinheirinho pode resolver e aquilo vira uma fortuna. E vai jogando fora o seu direito. Isso. Entendeu? Então, Daniel, as pessoas têm que saberem o que é seu direito, por que estão ali, né? Quantos condomínios surgem, que eu tenho, posso até dizer, os primeiros condomínios que surgiram aqui foi no prefeito do Moreira Franco, tá? Foi autorizada, surgiu os maiores condomínios. Ninguém tinha água em Penotiba e os condomínios do Moreira tinham água. Então, você sabe disso, tanto quanto eu, e a minha combatividade era essa. Por que essa diferença? Por que fulano tem água e fulano não tem? Né? Você sabe que isso aí, quando você parte para essa luta, e os despejos se dando, né? Continuando os despejos se dando, e eu já fiz um secretário do Brizola bater, dar um soco na mesa de vidro, dizer que não queria, não aceitava que a liderança fosse duvidar do governo. Eu digo, então só prove. Não é verdade? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você praticar. Falar é fácil, fazer é difícil. Tá? Então, nós, eu, Benoni, Enoque e outras pessoas, suspendemos muito despejo. Como isso? Como é que suspende despejo? Colocando a comunidade na frente do fórum. Tinha 16 famílias para ser despejadas em Piratininga, no Jacaré,
quando nós colocamos 500 pessoas na porta do fórum. E a opinião pública sensibilizou o Poder Judiciário, que a voz do povo é a voz de Deus. Entendeu? Então, você vê que se o povo soubesse a força que ele tem, o Daniel, ele jamais se venderia. Então, olha só, você está reforçando, o povo é o dono, como aqui, desse canal de televisão, é o dono do hospital público, é o dono do posto de saúde, é o dono da escola, é o dono da estrada, é o dono da terra, das escolas. Isso, não se faz escola dentro da selva, dentro da Amazônia, se faz escola onde tem povo, né? Isso, então, isso é uma coisa importantíssima. Quase só aqui que nós somos capazes de falar isso no ar. O que o canal comercial do particular não quer que você fale, aqui pode falar. Samuel, passou 45 minutos, hein, porra. Que legal. Eu quero parabenizar a você, Pulando a Cerca, como parabenizar a emissora, por ter essa iniciativa de trazer as lideranças, comunidades, para debater e falar das suas opiniões. Tá, não tem a menor censura. E 45 minutos no ar, 15 minutos no dentista é uma coisa difícil. Aqui, 45 minutos no ar, como no hotel, não deu nem para começar. Então, foi um enorme prazer rever o Samuel, que eu conheço há muito tempo. Um garçom advogado ou advogado garçom. Isso é pulando assim, uma dupla legal. Olha só, sempre que a gente termina o programa, tem uma musiquinha. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Canta. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mas melhor. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Falou! Um abraço.